Temos aqui BH, Curitiba, Maringá, aluno da Cris, legal, aberto. Que orgulho, hein? Tiago, cadê a Cris? Deixa eu ver se por acaso ela me mandou mensagem. Deixa eu sumir aqui um pouco para olhar no computador para não precisar mexer no telefone. Pera aí, gente. Não vou embora, não. Ela falou que já tá esperando. Oi, Cris. Deixa eu ver se eu consigo colocar você, senão você me manda visualizar. Ah, tá, já mandou aqui. Vamos ver. Acho que eu te chamei antes de apertar de novo aqui. Ô, Cris, me faz o favor, porque eu apertei e te convidei ao mesmo tempo que você me mandou o convite. Aí agora aparece lá como convidado e eu não consigo te colocar. Me manda de novo, faz favor. Se você não conseguir, porque tá aqui convidado e não tá entrando, vou ficar quietinha aqui um pouquinho, me manda de novo o convite. Senão você sai e entra de novo, faz favor. Vou esperar você me mandar o convite. A Cris já tá aqui, galera. Tá vendo ali no Zap? Mas ela já mandou o convite aqui pra mim, só acho que eu apertei isso. Esperar você. Isso, manda. Oi, Marcelo, manda coraçãozinho, encaminha a live pra galera. Hoje é domingo, o povo pode participar. Já chamei, Cris. Ah, agora foi. Gente, cheguei! Tudo bom? Tudo! Galera tá em massa aí já tem aluno seu, já temos gente de BH, Curitiba, São Paulo, tá todo Eu mundo aqui. coloquei os alunos, porque se não aparecer a aula agora essa semana vai ser, ó. Ó, já ameaçou a galera, não, tem que seguir a professora, né? Aí, ó, Lógico. maravilhosa, já estão te elogiando. Tudo bem? Tudo sim, tudo ótimo. Quase 100% já. Ah, então tá ótimo. Ó, a galera acabou de falar e tem gente de Fortaleza. Que Ah, que legal. legal. Entrou, a Mari entrou. Bacana. Bacana. A Eraíde entrou. Então, Cris, boa noite, né? Obrigada aí pela presença. Espera aí um pouquinho, Lê. Tá com... Tá com. É que tem uns fãs aqui em casa também, daí eles estão, entendeu? O áudio tá cruzando. Então ele tem que querer ficar em outro cômodo, porque senão vai cruzar o áudio. Não, beleza. Boa noite, boa noite. Prazer, então, né? Pelo menos virtual. Então, sou aqui a Alessandra, estou falando do Rio, mas sou paulista, sempre me criei em Curitiba, então estou mais perto de você do que você imagina. Eu estava, pelo menos, né? De conhecimento aí da galera da natação. E estou aqui com esse canal já há quase um ano e meio. O Movimento Esporte Conecta, né? Meu objetivo por aqui é conectar pessoas, ideias aí pela energia do esporte. E nessa tenho conhecido muita gente bacana, muita gente legal. E nessa de um vai indicando o outro, cheguei até você. Descobri que você fez o primeiro feito incrível aí para uma mulher no Paraná, na Ilha do Mel, os 45K. Então, antes da gente chegar, né, nessa tua recém-prova aí, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, quem é a Cris. A gente já deu spoiler lá que você me passou, né, que você tinha medo de nadar em águas abertas e desse medo tão rápido você já fez vários eventos aí, várias ultras incríveis. E então conta um pouquinho para a gente, porque eu quero saber também, porque eu nado desde muito tempo em águas abertas, mas tenho meus medos ainda. Mas o que a gente não pode é parar, né, Cris? Sim. Então, Ah, então palavra é eu tua. sou a Cris.
que moro aqui, nasci em Maringá e sempre morei aqui, nunca saí daqui. Amo essa cidade, me formei aqui e já desde quando saí da faculdade como funcionária pública, fazem uns 8 anos mais ou menos que eu comecei a trabalhar com a natação. Antes de cair aí na natação em águas abertas, eu trabalhei com um projeto de crianças, eu tive uma equipe de mirinha infantil, muito bacana, um trabalho bem legal aqui na cidade. Aí foi um trabalho que acabou e por conta desse acabar eu fiquei muito mal. E a natação foi onde eu busquei um refúgio, foi um tratamento mesmo, até me emociona um pouco. E foi a partir daí que eu busquei a natação e ao invés de trabalhar a natação só para o outro, eu passei a trabalhar a natação para mim. Né? Então, ao invés de usar um remédio para tratar o início de uma depressão, por conta de uma perda muito grande, que foi esse trabalho que eu desenvolvi durante 4 anos, com a natação também, mas só que em piscina, né? Uhum. Eu busquei a natação em águas abertas. Mas eu já tinha participado. Eu tenho um anjo das águas, que é a professora responsável pelo nosso projeto de águas abertas, que me fez o convite, né? O primeiro convite para nadar uma prova. E eu, bobinha, né? Sem saber o que eu ia encarar, eu fui para essa prova. E daí que começou essa história aí com a natação em águas abertas. No começo, quando eu fiz a primeira prova, e hoje a gente tem o maior cuidado com os alunos iniciantes, eu nadava, eu alisava a água, né? Caía na água para nadar muito pouco, e eu fui tentar participar da primeira prova, que foi onde eu desisti da prova, né? Eu não cheguei a entrar ali em Bombinhas, que foi lá onde eu falei, em 2015. E aí começou a minha briga com o meu mental, porque eu não entendia o porquê que eu amava tanto, né, a água, o mar, e eu não conseguia, eu tinha esse trauma. Eu entrava, tem um lago aqui em Maringá que a gente treina, né, o pessoal, tem provas aqui. Por 3 vezes eu entrei no lago, nadei cerca de 15, 20 metros e saí do lago. E isso era uma coisa que dentro de mim era muito forte, porque era uma briga interior, né? Uhum. Eu era professora de natação, as pessoas olhavam para mim, mas como que ela pode desistir, sendo que ela é professora, se a professora não consegue? Uhum. Então, teve uma cobrança minha, né? Não foi do outro, não, minha. E aí eu resolvi encarar isso aí, sabe? Na primeira vez que eu desisti, eu não tenho vergonha de ter desistido, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o limite da gente, e eu respeitei por várias vezes. Só que, respeitando paralelo a isso, eu corri atrás do que eu queria, que era superar esse trauma, e era um trauma mesmo, porque eu tratei, passar por tudo isso e conseguir viver a natação em águas abertas. E hoje tudo que eu vivi é mais do que toda essa experiência, né? Ou as pessoas me perguntam, nossa, uau, você nadou 45 quilômetros, e daí? Você conseguiu vaga para ir para onde? Você conseguiu o título do quê? Né? Eu pra consegui mim, inspirar... Consegui o título para mim, além de inspirar muita gente. Outra, quanto de dinheiro você ganhou, né? As pessoas perguntam. Não, eu consegui inspirar pessoas. E como professora, isso é mais forte ainda, sabe? As pessoas veem em mim uma pessoa frágil, que muita gente acompanhou, que tinha pânico de entrar na água e que conseguiu superar isso. E hoje eu ainda tenho medo, te confesso, né? Eu vou contar, eu fiz o 45 rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, a cada início de hidratação e final de hidratação. Eu posso te garantir que eu acho que eu rezei mais Ave Maria e Pai Nosso do que nadei, 45 quilômetros foi o mais. Então, são coisas assim que as pessoas acham, olham pra gente e falam assim, nossa, né, conseguiu. Mas tem uma coisa por trás lá que move, né? Ah, que legal, Cris. E lá, só para também as pessoas saberem que tem caminhos a se buscarem, né? Seja lá o trauma que você teve, você procurou. Se você puder compartilhar com a gente, foi o quê? Foi uma ajuda terapêutica? Foi meditação? Foi porque tem vários níveis de medos, ansiedade. Eu tenho procurado entender um pouco isso também, até para me ajudar. Né? Graças a Deus eu não tive nenhum trauma, mas eu tenho alguns bloqueios e
ter um pouco de terapia, um pouco de meditação tem me ajudado. No teu caso, o que te ajudou? Além do teu anjinho da guarda, que a gente sempre tem os anjinhos da guarda, né? Isso é muito forte, muito legal quando tem uma pessoa mais próxima da gente para ajudar. Então, Ale, eu sou espírita. E Aham, aí, quando eu tive essa situação pela primeira vez, eu fui procurar um amigo meu, que me apresentou a doutrina espírita e fui colocar a situação para ele, porque era uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que eu olhava de longe, sentia aquele amor, aquela vontade de entrar na água. Quando eu entrava na água, eu era uma taquicardia muito grande. E não era porque eu tinha nojo, não é porque eu pensava no que tinha no fundo, que a gente pensa, né? O peixe, eu não sim, pensava em nada, eu só aham, sentia. E aí ele me perguntou se eu tinha tido algum trauma de infância ou na gravidez, e eu fui buscar isso dentro da minha história. E aí a aham, minha mãe me falou que eu tive um parto muito difícil, né? Que eu quase perdi a vida, né? Eu nasci sem vida, sei lá, aham, e um cordão umbilical no pescoço, tal. aham, E ele falou uhum, assim: "Bom, Cris, pode ser um caminho, ou pode ser de outras vidas, para quem acredita". E aí eu aham. fiz um tratamento espiritual. Ah, que E a bacana. partir desse tratamento espiritual eu já senti uma mudança. Então eu acredito, eu sou uma pessoa de muita fé também, né? Então a partir disso eu acreditei que eu estava bem. Só que a primeira prova que eu fui tentar depois, a mesma prova, né, que eu desisti, eu fui refazer a prova, ele falou para mim: "Reza antes e na hora que você for entrar na água, você saiba que você está amparada e que você está num lugar abençoado, né? Então, sente a natureza, sente aquela energia boa, e sempre que sentir uma dificuldade, um desconforto, faça uma oração. E de verdade, é isso que eu faço sempre, desde que eu comecei a nadar, Que né? bacana. E isso me conforta muito, muito, de Aham, verdade, muito mesmo. Então, para mim, aí, eu aprendi a lidar com o meu medo, né? Então, eu perdi o pânico, né? Então, eu consigo entrar na água, eu ainda sinto medo, mas eu consigo controlar. Então, quando eu fui fazer os 45, eu falei com a organização. Olha, com o meu caiaqueiro, que é o Wesley lá, né? Eu falei sério? com ele assim, meus dois braços, na verdade, né? Eu falei com ele, nos primeiros 40 minutos, se eu pensar em desistir, você fecha a cara, que é o que a Fari, da minha técnica, faz comigo, né? Que é ela e a Poliana. Se você vê que eu vou desistir, você fecha a cara e fala, não vai, você vai continuar, né? Mas isso não aconteceu, porque eu estava lá na Ave Maria no Pai Nosso, né? Foi bem, às 4 horas da noite eu nadei tranquila, não senti nada e graças a Deus essa prova ela foi maravilhosa. Eu não senti em nenhum momento vontade de desistir, quer dizer, no final eu engoli muita água e tive muita ânsia e aí isso me deu um desconforto muito grande. Eu pensei que eu não fosse aguentar, mas fora isso ela foi maravilhosa, foi sensacional. Já vou puxar os detalhes aí da prova. Agora deixa eu abrir um parênteses, porque eu tenho quase certeza que esse nome não é muito comum, é de Maringá. A Farida é uma japonesinha, não é? É uma japonesinha que não é tãozinha assim, Não viu? é tãozinha e ela nada a costas, não é? Nada costas, é. Ah, então eu já competi muito com ela, porque quando eu estava no Paraná, eu ia sempre para Londrina, não sei o quê. Então era a Fárida, era a Suzy Bória e eu nadava lá na rabeirinha delas também, porque eu nadava a costas. É muita coincidência, ó. Achei a Fárida aí no meio do caminho. Ale, Quanto tempo? Há anos que eu não vejo a Fárida. Mas eu sei quem é, ela sim. ela é o anjo da Águas Abertas aqui de Maringá. Vai ter nossos alunos aí que não vai me deixar mentir. Ela é o cara da natação aqui. Ela inicia as pessoas que nunca nem nadavam, né? Começa a nadar. A gente tem um projeto muito bacana aqui na prefeitura. Nós somos funcionária pública. Aham. E é impressionante o trabalho que ela faz. Eu sou uma dessas Trabalho. sementinhas que ela plantou. Legal, e muito bem plantada, né? Já está aí dando frutos. É Ai, que verdade. legal, que mundinho pequeno. Ô, Farda, fala aí se você lembra de mim, porque você acha que eu lembro. Bom, eu lembro de você, né? A gente sempre lembra das primeiras que ganham na nossa frente. Então, é, ela sempre ganhava. Ela era a Suzana Borer, então a Suzana andava comigo. Ah, Olha, agora do Amaral, infelizmente Farda. ela não tem Oi? rede social, mas ela vai assistir depois pelo Ah, YouTube. legal, no YouTube. Ah, legal. Ah, deve lembrar.
Ah, bacana. Então, pelo que eu entendi, você não tinha um medo particular de alguma coisa, te dava um pânico que você não sabia o que era, né? Igual você falou, algumas pessoas têm medo do que vai de algum bicho ou de nadar à noite, ou eu, no caso da ondulação enorme, ou de entrar e Não, sair por causa das ondas. O teu era uma coisa que você não conseguia explicar, que fica mais difícil ainda de sim, tratar e contextualizar. Então, o caminho que você achou foi o caminho espiritual, né? Independente da. sim, Não estamos falando aqui da religião em si, mas acredito e sim no que você trouxe e deve ter sido alguma coisa de vidas passadas, sim, porque eu já tenho também pode amigas ser. que fizeram um tratamento também espiritual, igual você falou, e ela falou que foi impressionante. Foi da água para o vinho, entrou no outro dia, parece que todo aquele medo evaporou, assim. Então, é fé mesmo acreditar, né? Não tem como ignorar uma coisa dessa porque vocês sentiram na pele, né? Então, É, é muito bacana isso. E, mas antes dos 45, você fez umas mais no meio do caminho, né, Cris? Você não foi direto para os 45. Qual que você destaca aí que foi já preparatória para você decidir fazer o 45? então, nós, até eu preciso falar um pouco disso, né, como profissional, nós tentamos não, até o Fábio falou alguma coisa naquela live que vocês fizeram a respeito de pular etapas, alguma coisa assim, né? Nós sempre orientamos os nossos alunos a ter um processo. Então, você começa lá por uma prova de 1.500, por uma prova de 3.000, vivencia, né, alguns locais, alguns tipos de mar, né, de situação, e aí sim você vai construindo uma trajetória que te dê respaldo para você fazer algo grande lá na frente. E também, se você partir de uma coisa tão pequena para uma coisa tão grande, você perde todo o prazer dessa trajetória, né? Eu acho, particularmente, que o 45 foi uma ousadia da minha parte. Mas quem me alimentou isso foi a Fábida, porque ela não me corta. Eu falo para ela e ela me dá trela, né? Então, eu fiz toda uma trajetória bem, bem longa até os 13 km da Ilha do Mel, né? Eu passei por várias provas de 1.500, 3.000, a 5 km de Porto Belo, prova do Macuco 8 km, e fui numa crescente até os 13 km. Fiz bastante prova. Só que chegou nos 13 km da Ilha do Mel, na premiação, o organizador lançou esse desafio do 45 quilômetros. Sabe quando você ouve uma prova ou uma informação e E aquilo fica, faz você suspirar? E aquilo eu falei assim, eu vou fazer essa prova. olha E aí ele só. falou assim, vai ser a primeira, a maior prova do Brasil. Eu falei, eu quero fazer parte disso aí. E aí eu cheguei em Maringá e fui falar com a Fárida. E foi onde ela falou assim, não, eu acho que você Aí deve ferrou. fazer. Aí É. ferrou, já gravou nela também. E aí foi quando eu fui fazer a pré-inscrição e tinha um requisito de se ter uma prova de 20, mais de 20 km no currículo. E Tá. eu não tinha essa prova, né? E aí eu fui atrás de uma prova. Infelizmente, eu bati de cara com o Arvoredo, né? A Faida falou para mim assim, Cris, você não acha melhor a 14 bis, uma prova um pouco mais tranquila? O Arvoredo tem uma fama um pouco mais pesada, mas, de novo, o Arvoredo me encantou. Foi uma coisa que, quando eu li a respeito, eu senti que tinha que ser com ele. E aí Aham. eu fui em um processo, isso, o 13 km foi em maio, em abril, e eu marquei, eu agendei o Arvoredo para novembro. Então, nesse meio caminho aí, eu nadei mais algumas provas curtas e fui para o Arvoredo. Só que o Arvoredo foi uma prova que me ensinou tudo que eu precisava. O que a minha mãe não me ensinou, não me educou, o Arvoredo me educou. Né? Então, assim, Quantos quilômetros, Cris, só para a galera saber? o O Arvoredo Arvoredo. foram 25 quilômetros. Só que ele tem. Foi a primeira prova que eu nadei muito tempo à noite. E foi a primeira prova que eu fiz. Eram 25 quilômetros, 3 quilômetros era um mar mais tranquilo, que saía ali de Bombinhas, bem lisinho. E depois o restante, 22, 23 quilômetros, ele entrava em alto mar, né? E Tá. eu já sabia que ia ser uma prova mexida, mas aí eu fui mais além ainda, né? Tinha uma previsão ruim de entrar uns ventos fortes, e eu aceitei o desafio de entrar na água com a autorização do bombeiro e do barqueiro que conseguiam manter o barco na água, né? Foi E a desafio, gente não foi começou. prova, né? Desculpa, foi desafio, não foi prova. Foi, foi desafio, desafio.
Tá, E aí eu entrei. só um pouquinho, desculpa. É que o pessoal está perguntando aqui, mais de uma pessoa. Arvoredo é lá em Santa Catarina. É, Isso, né? e só para quem também não sabe da diferença de desafio e prova, que o desafio a pessoa agenda com a organização e você faz aquele percurso sozinha. Sozinha com acompanhamento, igual ela falou, tinha barqueiro, lógico, não pode ir lá, né? Vou nadar lá e alguém vai me esperar do outro lado. É, Sim, igual meu amigo Ali ali tá falando, Bombinha Santa Catarina, lá na Ilha do Arvoredo. Então, e prova isso. é o que a gente já conhece, né? Todo mundo junto, sai lá e é uma competição, tá? Então é a diferença. Ó, estamos com Portugal aqui, o Renato está falando de Portugal, acabou de entrar. Tudo bom, Renato? Ah, que Desculpa, legal. querido. Volta lá. Então, e aí nós tivemos, o Arvoredo tem uma janela, né, a prova individual, nesse caso tinha janela de 3 dias. O primeiro dia eu não entrei porque ia ter um vento muito forte, e no segundo dia teve uma tentativa de cancelamento da prova, porque o vento tinha mudado para pior ainda, mas eu resolvi tentar mesmo assim. E aí a gente começou a prova com o vento 10, 11 e nós acabamos a prova com o vento 38, 39. Então, assim, eu sofri muito na prova, eu praticamente não suplementei, porque eu parava, eu não conseguia tomar, eu só tomei gel, não conseguia tomar líquido. E a Farida nadou os últimos 9 quilômetros comigo, e se não fosse ela, talvez eu não teria finalizado a prova. Foi uma prova que eu sofri bastante, mas eu tinha lá o objetivo de fazer porque eu estava focada no 45 quilômetros, Tá. né? Mas essa prova, ela me deu um chacoalho, assim, tipo, ó, você não está pronta ainda, você vai ter que treinar muito para fazer esse 45. E daí, saindo dela, foi o que eu fiz, né? Só que tudo mudou com a pandemia e aí eu tive uma trajetória maior de treinos, não de prova, né? Passamos aí duas datas, porque o 45 não era desafio, o 45 ele seria prova, E a ele só prova? se tornou desafio após a abril, agora maio, que ele ia acontecer e foi cancelado, e daí ele se tornou um desafio. E eu falei, eu não vou desistir da prova, eu já agendei a data para que eu não desistisse. E uma outra coisa que aconteceu no meio do caminho, que eu quero também falar, que eu acho que é bacana, eu vi você falando do Arthur, acho que foi, que ele teve uma cirurgia, né? E daí voltou a treinar. Uhum. E ano passado eu fui atropelada, e aí eu fiquei 4 meses fora da piscina, e eu nunca me imaginei fora, né? Depois que eu comecei, foi muito difícil. E aí eu falei assim, não, eu vou encarar essa recuperação como uma periodização que vai me preparar para o retorno aos treinos. E eu só me recuperei bem com alimentação, com regra de tudo como eu tinha para os treinos, porque o 45 estava na minha mente, né? E todas as vezes que a piscina fechou, a Beth até tirou sarro, eu parei de nadar, eu desisti durante menos de 15 dias, já voltei de novo chorando para a assessoria, pedindo pelo amor de Deus para voltar aos treinos, e voltei. Então, assim, tanto de treino em piscina como mental, né, que eu acho que é o que pesa muito nessas provas longas, Sim. mentira minha, né? Porque a gente teve uns alunos iniciando no 1500 e o relato deles é o mesmo de sofrimento para permanecer em 1500 metros do que a gente em 20, 30 quilômetros. É verdade, né? É. A briga com a cabeça e todo esse sofrimento que passei durante a periodização, a preparação, ele me deixou muito forte para a prova, de verdade. Vários momentos eu lembrei, poxa, eu fiquei 15 dias tendo dor 24 horas por conta da fratura que eu tive e eu saí, né? Então, muitas coisas assim veio na minha cabeça durante a prova do que eu tinha passado. Engoli água durante 22 quilômetros, não ia engolir água durante 7 quilômetros do final da prova, né? Então, foi uma coisa muito legal, assim, que traz muita coisa pra gente, né? Não é só o resultado ali, a conquista em si. Os 22 você engoliu água foi lá no Arvoredo. Foi lá e tive que ouvir da Farda, tá vendo? Não sabe respirar pro lado esquerdo? Se soubesse, não tinha engolido tanta água. Você não faz bilateral?
Segundo o nosso coach aí, que eu admiro muito, Igor de Souza, isso é uma falha de um nadador, né? Mas eu já tentei, mas eu não consigo, Ale. Vou fazer o quê? Vai continuar no R2 e engolindo água mesmo. Tudo é treino, professora. Vou puxar. Os alunos estão aqui falando que ela é poderosa, é top. Puxa as orelhinhas dela, faz ela respirar para os dois lados. Olha, o Henrique, três. Senão eles vão fazer conclu, eles também não vão precisar fazer R3 nem R5, eles não vão poder te obedecer se a professora não faz. Não, no exercício eu faço, eu só não faço nas provas. Ah, tá bom. Então, desculpada. A Rosinete, aí vamos treinar R3. Deixa só falar a Priscila Magalhães, que está aqui assistindo a gente também, que vou fazer live na quinta, também falou que a Ilha do Arvoredo foi um dos desafios mais difíceis que ela fez. E é uma outra baita ultramaratonista aquática aí, que recém acabou também, fez o recorde de 30K lá no Rio Negro, que inclusive podia ser uma meta para você, né, Cris? Nadar 30 lá com temperatura 30 graus também não é fácil, não. Eu admiro. Tem várias meninas que eu acompanho aí, né? A Patrícia, várias que eu acompanho, e os meninos também, que eu acho que são sensacionais. Só que essa da temperatura alta eu tenho uma certa dificuldade. Nossa piscina aqui é fria, né? Então eu tolero muito água fria. Então, assim, eu tenho facilidade para a cabeça é boa para aguentar. Mas a água quente é uma coisa que é um desafio mesmo para mim. Mas eu já tenho uma outra em mente aí que acho que a água não vai ser tão quente assim, não. Ah, legal. Depois, se você quiser, você conta, senão a gente deixa para a cena dos próximos capítulos, né? A gente tem que não pode contar muito para todo mundo antes de estar tudo bem amarrado, né? Então, fique à vontade. É verdade. E quantas horas você fez São 23 a Ilha do Arvoredo, você falou? São 25 quilômetros. Foram 9 horas, quase 10 horas de nado. E começando Foi uma prova. E assim, o 45 eu só não nadei só de maiô, porque ele tinha num regulamento uma questão que era lá o pôr do sol, né? Então você tinha que terminar a prova antes do pôr do sol. E aí eu abro um parênteses, né? Tem uma nadadora que é uma amiga, assim, já virou uma amiga minha, e a gente fala muito, ela fala, Cris, eu treino às vezes do lado de pessoas que fazem média de 1,30 para cada 100, e eu me sinto tão mal, porque, sabe, nado para 2, 1,50, sei lá. Eu também treino, né? Os meus alunos nadam para 1,20, 1,30, 1,40 do meu lado. E se eu fosse pensar nisso, eu não nadaria, eu não treinaria, né? E aí, como professor, eu não acho que eu sou menos porque o meu aluno faz uma média melhor do que a minha. Não é isso que classifica a pessoa como melhor ou pior, se é que existe algo que classifique. Mas nessa prova era uma coisa que me preocupava. Porque como eu tenho uma média de nado aí para 1,50 a 2, dependendo, eu estava dentro do limite de corte da prova, porque ia começar a escurecer 17h30, 18 horas. Eu podia ser tirada da prova por conta disso. E aí foi a primeira vez que eu desobedeci a farda, porque ela me mandou nadar de roupa de borracha, que eu detesto. E aí eu falei assim, não, eu vou de bermuda, pelo menos, para que eu possa ter essa ajuda aí para conseguir ter um desempenho. E o Arvoredo, ele tem é um desafio que você pode escolher, com roupa, sem roupa, continente ilha, ilha continente. E eu sou meio turrona, né? Eu falei, não, se eu vou passar por essa, eu quero passar da pior forma possível. E aí eu fui de maiô só pro Arvoredo. E aí eu me dei mal, né? Porque na hora de suplementar não podia relar no barco, a primeira prova que eu fiz com essa regra. E aí, quem diz que outra falha minha grave é não ter nado vertical, né? Eu não sei ficar na vertical, eu não tiro a mãozinha para fora, entendeu? E aí, na hora de suplementar, eu sofria muito, de verdade, eu sofria muito. E foi um sofrimento total, né? A prova, assim. Talvez se eu tivesse nadado de roupa, seria um facilitador, né? Mas eu fiz de maiô e aí ficou mais ainda, né? Uma coisa mais sofrida ainda. Mas enfim, foi tudo aprendizado.
Exatamente, eu ia falar, pelo menos você vai aprendendo e vai entendendo e já passa por essa, né? E eu acho Sim, que era sim. legal, você já contou aí, mas assim, você também acabou se acidentando, porque durante a pandemia, se eu me recordo que você falou, você procurou outro esporte para não ficar parada porque as piscinas fecharam e foi É. de bike, né? Foi isso? Foi, eu gosto, na verdade, eu gosto de todo tipo de esporte. Eu já corri, já treinei, já tentei fazer um triatlo, mas eu me dei muito mal porque eu não conseguia nadar 750 metros. Olha Eu só, saí do mar por último, e aí foi aí que eu falei assim, não, quer saber? Eu vou aprender a nadar primeiro para depois fazer triatlo. E aí eu não voltei nunca mais pro triatlo, né? Eu fiquei na natação mesmo só. Só que a bicicleta é uma coisa que eu gosto muito, que tem a natureza, a liberdade, e foi onde foi o meu refúgio durante a pandemia que as piscinas fecharam. Mas infelizmente o trânsito de Maringá é bem perigoso e eu fui atropelada e assim, no momento eu falei, pensei assim, putz, acabou pra mim, né? Porque foi uma coisa bem feia, mas graças a Deus não era a hora e tudo deu certo depois e foi mais uma coisa que me fortaleceu muito para eu mentalmente. viver depois todas as coisas. É. E o Antônio aqui, ó, Antônio Carlos Trin, um amigo meu aqui de Resende, Rio de Janeiro, ele também tem um medo grande do mar, mas já conseguiu fazer ar, já conseguiu nadar, mas já travou também. Antônio, eu vi que você chegou só agora, depois você volta no início da nossa live e vê como que para ela conseguiu superar o medo dela. Quem sabe, né, para você é uma alternativa também. E Cris, então conta pra gente, a prova da Ilha do Mel foi o quê? Faz 2 semanas? Não, uma semana, semana passada, final de semana passado, eu tava ainda com um pouco de dificuldade de levantar os braços. Sério? Ah, então agora, por isso que ela já chegou na live assim, ó, agora já tá inteira. Já, Ah, só as bacana. marquinhas que ainda estão aqui ainda. Ah, mas isso aí. E para você treinar para fazer essa prova, você só treinou em piscina ou você pegou alguns. Vocês têm lago aí que dá para nadar em Maringá? Como que foi a fase de preparação? Então, a pandemia dificultou bastante isso, né? Porque fechou tudo. Normalmente a gente treina no lago que tem na cidade. O lago tem um percurso lá de mais ou menos 600 metros, mas é uma água paradinha, né? E a gente tem alguns amigos, e daí a gente entra numa coisa também, abrindo um parênteses de novo. Fala-se que a natação ela é Individual, né? individual, mas isso não existe, né? É. Tudo que eu fiz até hoje são muitas pessoas que estão envolvidas. E aí a gente tem alguns alunos que têm casa em beira de rio, né? Só que durante a pandemia fecharam os condomínios, a gente não tinha como ir. Então, durante esse tempo mesmo, eu praticamente fiquei treinando só na piscina e boa parte do treinamento eu fiz na piscina de uma academia de um amigo nosso aqui em Maringá. É uma piscina de 20 metros, daí para quem fala que não é possível fazer uma preparação numa piscina pequena também, eu passei boa parte desse tempo treinando, e eu vou te falar, Ale, também é um treino mental, né? Porque você pegar aí um treino de 10 quilômetros para fazer numa piscina de 20 metros, como eu fiz, você fala assim, cara, é cabeça, né? Porque toda borda você tem vontade de parar. Sim. E então isso foi uma experiência diferente que eu não tinha, né? E eu recebi essa oportunidade de vivenciar isso. E toda vez que eu entrava numa série, num tiro de 3.000, nesse 10.000 que eu fiz, eu falava assim, não, se eu vou vencer 40, se eu tenho que vencer 45 quilômetros, a minha cabeça tem que estar preparada para fazer uma série de rodar 100 vezes na borda da piscina, entendeu? Então, foi uma preparação diferente. Só que no final, agora, eu precisava de um treino de 30 quilômetros. E aí, eu fui procurar um lugar aberto para fazer, né? Eu fiz duas tentativas. Eu fiz no Rio e a gente marcou para um horário, entrou um vento. Eu sou a rainha do vento agora, né? Porque toda prova, o treino que eu vou, o vento entra que é uma beleza. E aí eu entrei, fiquei 1 hora na água, o barco não conseguia ficar, estava muito agitado, tive que sair. Acabei que fiz 16 quilômetros nesse dia, né? Aí uma outra tentativa na própria Ilha do Mel, onde a gente levou um grupo de alunos para fazer o 23, o 13 km, eu ia fazer 23, que eu queria conhecer a perna da prova.
De novo, entrou um vento, a embarcação não foi para a água, eu consegui fazer os 13 km junto com os alunos num horário mais tarde. E aí eu fiquei devendo esse 30 quilômetros, né? E para mim, eu sou muito Caxias, né? A Poliana pode falar, a planilha que ela passa, eu só deixo de fazer mesmo se eu tiver sem as pernas para andar e chegar na piscina. E aí eu falei para ela assim, eu falei assim, ó, você me coloca esse 30 km na piscina, porque eu não posso ficar sem esse 30 km para fazer o 45. E aí foi onde eu fiz os 30 quilômetros na piscina. Para minha Nossa. sorte, era na piscina de 50 metros, né? Mas Ah, foram 10 horas e 20 na piscina e eu saí assim bonita, consegui erguer o braço, né? Saí bem. Eu acho que o bom humor, assim, eu tinha muito esse problema, sabe? De qualquer coisa que desse errado, eu ficava, nossa. E aí eu vi que eu saí bem humorada, eu saí bem, eu saí falante. E eu falei assim, agora esse 45 vai, agora sai. né? Então essa foi a minha experiência durante esse período. Lógico que antes, pro Arvoredo, eu treinei muito fora, e daí sempre esse vento entrando aí, né? Nos treinos. Então a gente tem uma oportunidade bem bacana aqui em Maringá, onde a gente tem, né, essa abertura nos lugares, e a gente acaba tendo umas vivências bacanas, sabe? A gente mora tão longe do mar, né? Daí 600 quilômetros do mar mais perto daqui, mas a gente tem uma das equipes maiores de águas abertas aqui do Sul, e a gente não vê isso como problema, né? A Poliana acabou de entrar aí, ó. Eu mandei aviãozinho para ela, ó. Dá oi aí, Não, Pacheco. a minha conhecida aqui me avisou, foi a loucura. Eu mandei mensagem para ela. Se é que eu posso falar, eu tenho essa mulher como uma ídola, eu amo ela de paixão, e a nossa relação é maravilhosa, e essas japonesas fazem a diferença na minha vida, viu? Essas São duas. duas japonesas, né? Olha só. Que legal. É verdade. Que legal. E eu tive o prazer de ver ela receber a medalha olímpica, porque eu fui, trabalhei como voluntária na Maratona Aquática aqui no Rio, então foi muito, muito bacana. É muito legal isso, a Que bom. gente poder ter elas, né? Elas, ai, meu Deus do céu, quem ganhou a medalha. Ai, meu Deus, a Ana Marcela, agora é muito legal e dá uma baita inspiração pra gente, né? Para não falar uma palavra. Muito legal. Mas foi o único treino de 30, então o maior que você fez na piscina foi 30. O maior, olha o único, meu Deus, se a Poliana ouvir isso, vai querer mandar outro. Não, foi o único de 30. Já fiz um de 20, um de 15 e esse de 30. E você, assim, porque assim, eu tenho acompanhado algumas pessoas também, quando vão fazer alguns treinos maiores na piscina, normalmente eles meio que transformam num evento, né, para poder ajudar você. Aí, tipo assim, quem quiser vir nadar aqui, tal pessoa vai ficar nadando de tal hora até tal hora. Aí o pessoal vai revezando nas raias ao lado, né? Você não pensou em nada disso, não? Foi só você mesmo nadando? Então, na verdade, eu sou meio reservada, assim. Talvez não pareça, mas eu sou meio na minha. Mas os meus alunos / amigos, eles são terríveis. E nesse 30 km, eu acho que até ela tá aí, a Kátia foi a culpada, porque ela era a véspera de aniversário dela, ela convocou todo mundo para comemorar o aniversário. Por fim, eu comecei o treino às 2 da manhã, porque eu fiz questão de fazer alguns treinos no horário de prova para ver como que o meu corpo ia reagir ao sono, à fome, ao banheiro, a tudo, né? E aí, para minha surpresa e alegria, eu tive nadando do meu lado, às 10 horas que eu fiquei, e no final fizeram o final junto comigo, e aí eu volto a dizer, né, a gente não está sozinho nunca nessa natação, principalmente no Águas Abertas, então acaba virando mesmo, né, porque as pessoas, elas se mobilizam para estar ali, para te ajudar e para ver você construindo aquilo ali, é igual a live aqui, né? Então, assim, são essas pessoas, né? Muitos dos que estão aí são os que me acompanham, que vão lá remar para mim, né? Vão lá ficar junto, apoiando. E se não for isso, você não tem condição de fazer.
Sim. né? Porque quando você vai para um treino fora, a gente preza muito pela segurança. Então tem que ter um barco, tem que ter um caiaque, né? Tem que ter pessoas ali. E isso eu nunca fiquei sozinha, de verdade. Não que eu faça, que eu vá tentar fazer um evento, mas é que acaba virando porque as pessoas, os amigos, eles abraçam aquela causa ali como se fosse Uhum. deles. Não, não te deixa sozinha de jeito nenhum, é muito legal. Não, não deixa. E, e assim, você por ser professor e estar com eles, eles querem fazer parte, né? Eles querem um pouquinho eles querem, eu falo, porque eu também, né? Tem o outro lado, eu sou aluno, então a gente fica enchendo o saco, nosso professor volta para nadar, volta, mas ele, não, não, agora, porque ele é muito competitivo, se voltar, ele quer voltar para ser forte de novo, né? Mas enfim, a vida vai levando a gente por outros caminhos. Mas é muito bacana. Ó, o José Ferreira, que você também conhece, é outro, né, grande, o nosso recordista, né, que foi o único por enquanto, né, Lênin Pontal e de volta, Não, 72 são os caras que km, dão a passeio. ideia, né? Esses caras dão a ideia, o Ari, o Samir, eles É. plantam essa sementinha na gente, né? E a gente cai. É isso aí que acontece. Ó, e não tem nenhuma mulher ainda, ele foi o primeiro homem, você pode ser a primeira mulher, que diz agora 45 já céu é o limite. Não vem, não. Eu não quero essa responsabilidade para mim, não. Esse mar do Rio de Janeiro aí, ó. Ah, não. O Mário, ó, eu já fiz prova na Ilha do Mel, mas já foi assim uma mistura de uma prova de aventura, mas há muito tempo atrás. Eu nunca fiz travessia lá mesmo, né? E eu acho que você conhece o Alexandre Ramos de Curitiba, que está aí, que vai direto levar os alunos lá. Ele é meu amigo de Sim, me dá infância, super né? apoio, né? Que legal. E e assim, o que ele conta, o que eu vejo de ele conversando com vocês lá é muito turbulento. Todo mundo teve trauma de nadar na Ilha do Mel, né? Então, para mim, aqui o Rio já tá tranquilo. Então, eu tenho que vir para cá fazer umas provinhas para você ver como que é. Não é tão bicho de sete cabeças assim, não. Eu tenho que conhecer mesmo, você tá certa. É uma coisa que me falta mesmo, é conhecer aí. Cris, falando do apoio, né? O Wesley foi seu caiaqueiro, né? Foi. Você já conhecia ele? Foi a organização que providenciou? Porque parece que foi uma sintonia muito boa e isso a gente sabe que faz toda a diferença também a pessoa que está lá te acompanhando, porque foi ele que ficou lá lado a lado com você, né? Então, nós nos conhecemos em 2019, quando eu fiz o 13 km da Ilha do Mel. Ah, tá. E, e já lá nessa oportunidade, ele foi um cara sensacional. Eu já percebi, porque assim, ali as pessoas julgam muito pela aparência, por a pessoa ser uma pessoa mais quieta. E o Wesley era todo quietinho, sabe? Pouco falante. E os outros rapazes caiaqueiros todo comunicativos, não sei o quê. E daí eu fiquei olhando aquele cara quietinho, né? Falei, nossa, né? Esse é o cara que vai me conduzir no caiaque. E comecei a prestar atenção. E já na embarcação para o caminho da largada, eu ouvi ele falando com outro cara, pô, aquele cara já tinha dado a largada dos 23. Ele, pô, aquele cara tá conduzindo, o cara ali tá enchendo, ali não sei o que, ele devia ir por ali. Falei, pô, esse cara é bom. E aí ele me conduziu de uma forma muito especial, porque assim, eu tive duas oportunidades com um caiaqueiro, assim, realmente que mudaram a minha trajetória na prova. E aí, o que eu falo para a pessoa? Eu falo assim, ó, a minha prova está nas suas mãos, né? Eu vou confiar em você. Se você falar para eu ir para a direita, eu vou ir para a direita. Eu não vou te questionar. E foi o que eu falei para ele. Ele falou para mim assim, ó, você confia em mim? Eu falei, eu confio. E aí foi um 13 km muito tranquilo lá na Ilha do Mel. Eu tinha essa referência da ilha, né? Então para mim ia ser tudo beleza. E aí quando eu fui para o 23, eu de novo chamei ele. E nessa oportunidade foi um mar bem, bem ruim de nadar, um vento muito forte, sabe? E ele conseguiu segurar o caiaque de uma forma única, assim. Até o pessoal elogiou, poxa, né? Ele foi muito firme, ele ficou do meu lado o tempo todo. E aí, pro 45, eu falei para ele assim, ó, eu treinei, eu tô preparada, mas a prova não sou só eu, a prova somos nós dois. Se você falar para mim que vai sair da água, eu vou sair da água, né? Se a embarcação grande sair, eu não preciso sair se você ficar, né? E foi esse o nosso acordo. E ele pegou isso para ele. De verdade, ele pegou a prova para ele.
né? Sim. E quando eu passei mal lá de tomar água e falei que não ia aguentar, ele falou assim, não, você não vai sair, né? Você vai continuar. Que bacana. E, e eu senti isso nele, sabe? Ele realmente dividiu a prova comigo. E se alguém que vai fazer a prova, e eu já tinha falado para ele, ó, eu venho assistindo a prova, as pessoas estão fazendo com a embarcação grande, o organizador falou para mim, você pode fazer só com a embarcação grande, porque o caiaque, ele encarece a prova, né? Quanto mais você coloca, mais você gasta. E só que assim, eu prezo pela minha segurança. Dentro do possível, eu vou fazer tudo para eu ter um conforto, se você pode ter, né? E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não sei, eu não sei não, eu acho que eu não teria feito a prova sem ele, né? Ele foi essencial. É lógico que todas as pessoas que estavam na embarcação grande, tudo é importante, né? A Beth está aqui falando amém, né? Mas realmente ele foi um cara que brigou comigo ali o tempo todo, e o final foi mais duro para ele do que para mim. Que bacana. Ah, então você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer. Não era obrigatório, porque tem uma embarcação grande que vai junto, e aí você que quis colocar um caiaque a mais para ficar ali mais perto de você. Sim, sim, é uma opção que você tem, mas não é obrigatório, né? Tem provas que é obrigatório você ter o caiaque, né? E aí, nessa não era, mas eu fiz questão de ter o caiaque porque eu sabia que ia ser algo muito importante para mim. E o Wesley é lá da ilha mesmo? Ele é de Paranaguá, ele pesca muito lá na região. Então, assim, quando eu fiz, porque tinha previsão de chuva para a prova, e eu fiquei bem tensa. Depois que eu fui fazer o 23 em agosto, eu fiquei bem assustada com a condição, porque eu nunca tinha visto a Ilha do Mel daquele jeito. E aí eu resolvi procurar o coach Fernando, porque já acompanhava ele, as previsões dele, e eu falei assim, eu vou precisar de uma ajuda que realmente me dê essa informação, e aí eu vou resolver se eu vou encarar ou não. E aí ele começou a fazer, me passar, eu falei, cara, eu não estou entendendo nada do que você está me passando. Aí eu pedi para ele fazer todo o estudo da prova de acordo com o meu ritmo de nado. Ele passou para a Poliana tudo, que ia, né, todo o percurso. E aí a Poliana fez essa transferência para mim, né, da forma didática dela, tal. E aí eu já sabia que eu ia encarar, o que eu ia encarar. Então, se tal hora eu ia estar em tal lugar, ia estar a favor, tal hora ia entrar o vento, tal hora ia estar contra. Então eu já sabia o que ia acontecer na prova. Lógico que tem lá a chance de acontecer diferente, né? No final teve algumas rajadas de vento que foram a mais do que a gente estava esperando, mas era para ser daquele jeito mesmo. Uhum. Então foi uma prova muito cuidada por todos que estavam envolvidos ali próximo, e foi uma prova de muitas pessoas, né? De uma equipe multidisciplinar aí, que estava ali me ajudando e fazendo para que tudo acontecesse da melhor forma. Então, na verdade, você estava fazendo a hidratação e alimentação que era mais ou menos a cada 40 minutos? Não, até a prova de 25 km, eu suplementava a cada 40 minutos. E aí, depois eu cheguei à conclusão com a nutricionista que 40 minutos era muito tempo para. Olha aí, ó, meu amigo Wesley. Que lindez. Começo, parabéns Eu, para você também, Wesley. Precisamos de eu mais cheguei. aqueles assim para nos acompanhar. É verdade. Eu cheguei à conclusão com a nutricionista que nós precisávamos fazer essa suplementação em menos tempo. E aí eu testei por várias vezes essa meia hora e eu via que eu me mantinha com uma energia bacana de meia em meia hora. E foi o que eu fiz na prova e deu super certo. E até as pessoas me perguntam muito que eu coloquei lá na rede social, que eu consumi 28 sachês de gel, né? E as pessoas perguntam, poxa, mas não dá ânsia, né? Eu tomo 3, 4, já me dá vontade de vomitar. Foi uma coisa que também aprendi durante esse período de treinamento.
Eu faço uso por orientação de um anti-inflamatório antes da prova, né, na noite anterior, para ajudar nesse processo inflamatório, nas dores, né, durante a prova. E aí eu esqueci de fazer em um treino, eu esqueci de fazer na noite anterior. E fui fazer no dia de manhã, eu não faço prova em jejum, eu não como, né? E aí eu falei, putz, como que eu vou jogar um anti-inflamatório no estômago? Tomei um omeprazol. E nesse dia eu consumi um número de gel até razoável e eu não senti enjoo. E aí eu repassei para a nutricionista, ela falou, bom, tá tudo certo, é isso mesmo, você vai usar esse omeprazol e ele vai ajudar. E eu tomei esses 28 sachês de gel como se fosse uma coisa agradável, como tem gente que come o pêssego, sei lá, tem gente que come várias coisas, né? Eu só tomei o sachê de gel e a misturinha de líquido lá, BCA palatinose. E daí no final, como eu comecei a me sentir um pouco mal por conta de engolir muita água, que fiz o uso de água de coco, isotônico, energético, que eu levo na caixinha térmica para reserva mesmo, né? E aí eu acabei usando. Então, nesse quesito, eu sempre tive muito sucesso nas provas e treinos. Eu nunca, vamos dizer assim, quebrei. Eu não posso falar que eu nunca quebrei em um treino ou uma prova por conta de suplementação. E era o Wesley que estava no barco ou era o Wesley que ia passando para você? Daí eu deixei a caixa térmica com o Wesley e aí ele já sabia, né? Eu deixo tudo separadinho. Então, a cada meia hora o gel e o líquido, a cada uma hora a cápsula de sal. E aí ele que faz ele que me passa, né? Que também facilita muito e dá uma qualidade bem maior. E é bem mais fácil você pegar com ele também, que tá mais no teu nível do que com a embarcação, né? Então, é o que eu te falo. Se eu posso ter essa facilidade, se a regra da prova me permite, né? Por que eu vou sofrer tanto em querer a hidratação na varinha, né? Ah, você vai fazer igual a Ana Marcela? Gente, eu não sou nem de longe a Ana Marcela, né? Eu não preciso fazer aquela suplementação de matando costas. Não, eu vou parar e vou tomar minha suplementação. É isso aí. Ó, legal, a galera toda, o Wesley tá vendo aqui também dando parabéns pro Wesley. Já tem gente falando que quer roubar ele pro ano que vem. Mas a Beth falou que empresta a ele, só empresta, ó, pra Cláudia. Não, o ano que vem ele já é meu, porque eu tenho lá 3 troféus, eu tenho um de 13, um de 45, tá faltando de 23 e eu vou fechar esse ciclo e o caiaqueiro já é meu, gente. Escolham outra data. Olha só, Wesley, tá disputado, hein? Mas dá um jeitinho, vocês acertam a janela lá, vai ficar bom pra todo mundo. Legal. E alguém falou, acho que não sei se o Ali Gonda é um que treina com meu amigo o Alessandro, eu acho. Falou do Gatorade, parece que você também é fã de Gatorade, é isso? É sacanagem dele, porque assim, ó, vou falar de novo, até a Rosângela, que vai fazer a prova dos 45 agora, dia 17, ela perguntou para mim, Cris, você não tá, como você faz para não emagrecer na semana que antecede a prova, né? A Beth disse que eu como igual caminhoneiro, pedreiro, sei lá, né? Isso é um preconceito, mas tudo bem. Não, prato que pedreiro. Eu como muito, né? E aí, nas últimas 2 semanas antes da prova, a nutricionista me pediu para eu colocar uma garrafa de isotônico ou 1 litro de água de coco. Aí eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Eu detesto isotônico. E ele tá tirando sarro porque eu tive que tomar uma garrafinha de isotônico durante 15 dias, todos os dias. Tá. Ó, gente, o Wesley já tá falando aqui que ele é da mulher dele e a mulher dele só empresta ele pra Cris. Então, vocês se entendam. Olha só, concorrida, hein? Bacana. Acho que a mulher... O Aligono, você que é o Alessandro que treina com o Alho ou não? Não, o Gondo treina com a gente aqui. Ele treina aqui em Maringá. Mas é Alessandro o nome dele? Ou Alessandro também. Eu chutei. É Alessandro Gondo. Tá. Meu xará, então. Ele é meu aluno, pode deixar que eu me resolvo com ele semana que vem. Falar nos seus alunos, quando a gente falou lá, né, do Leme ao Pontal, ó, um monte de gente aí já falou que é para você fazer o desafio do Leme ao Pontal. É só falar para a Pálida que ela já vai topar.
E falar, Aham. então, falar para ela também do bate e volta, para ser a primeira mulher. Então, ó, a galera já vai fazer um grupinho, viu? Ó, a gente fala em off depois, eu vou falar com teus alunos, para daí já fazer você fazer o Lê Me Apontar de volta. Ia ser legal. Olha, eu Ah, falando claro, aqui, eu não né? quero nem fazer nem só a ida e já quero que você faça a ida e volta. Para mim, no máximo, É eu verdade. também tá bom. Ah, Vou fazer aí. e, Cris, você falou que ainda tem algum receio, né? Algum medo, mas nem comparável, né? Lógico, pelo tudo que você já trouxe aqui com o que você sentia. E você leva seus alunos para as competições, você já teve que estar na pele, né? Esquecer o seu medo e como que você vai dar força para os seus alunos? Como que é isso? Porque deve ficar meio assim na tua cabeça, meio controverso também, né? Imagino eu, né? Se eu tenho igual eu falo, eu tenho meus receios. Eu não posso grudar na minha amiguinha para ajudar ela, porque primeiro eu tenho que me ajudar, porque é igual aquele negócio do avião, né? Primeiro você tem que botar a máscara em você para ajudar o outro. Mas você na posição de professora já muda a figura, né? Como que você trabalha os medos dos alunos? Olha, você sabe que isso é uma pergunta interessante, né? Porque começando assim, falando do medo, né? Ano passado, em novembro, surgiu uma oportunidade de fazer uma prova do Edgar mesmo em Santa Catarina. E eu fui, e a Beth nunca tinha, a Beth é minha esposa, nunca tinha nadado no mar, nadado uma prova. E eu falei com ela, vamos, é só 2 quilômetros, eu vou com você, né? E aí a gente foi, chegou lá, as condições do mar eram bem ruins, tanto de entrada como de permanecer no mar. Eram 2 quilômetros, paralelo à areia. E aí, a hora que deu a largada, eu tentei ela do meu lado, eu tentei uma vez, tentei duas, tentei três, olhei para ela e falei assim, eu não vou. E aí ela falou assim, não, ela gosta, né, dessa coisa do quebrar, não sei o quê, daquela emoção do jacaré que eu detesto, né? Aí eu falei assim, eu não vou. Daí ela falou assim, mas eu posso ir? Eu falei, não, você também não vai, né? E aí nós voltamos. E aí conversando com ela, e aí eu já tava para fazer o 45, né? E aí tinha algumas pessoas lá que me conheciam por ter feito 25, deve ter passado pela cabeça assim, né? O que que acontece com essa menina que nadou 25 quilômetros e não entrou na água aqui para nadar Vou dois? fazer dois. Esse, é, esse é o tipo de coisa que não me incomoda, sabe? É o que eu te falei, eu respeito muito os meus limites e eu não tenho por que passar por certas situações. E é isso que eu falo para os alunos, né? Se você está indo para uma situação, para uma prova, onde você vai entrar na água e você não está se sentindo bem, não precisa ir, né? Não precisa passar por isso. Só esteja ciente o porquê que você não foi, né? Mas não precisa. E isso não vai te fazer menos, né? Por conta disso. Uma outra oportunidade você faz. Eu fui, a primeira travessia que eu fui, normalmente vamos eu e a Fari, das duas viajar, e junto com os alunos. E, tipo, ela é ao concurso, assim, todo mundo fala de segurança, né? Ela passa muita segurança. E aí a minha segurança acaba sendo ela também. E teve uma prova que eu fui sem ela, só com os alunos. Foi para Barra Velha, um mar bem ruim de nadar também. E Barra sempre a Velha. gente leva, a Barra gente Velha. leva os alunos, a gente leva os alunos para um reconhecimento para nadar no dia anterior. E quando eu cheguei lá e vi aquele mar, eu pensei assim, tá, e agora? O que que eu faço, né? Os alunos todos prontos para entrar e aquele mar batendo. Eu fui para o bombeiro rezando para ele falar, não pode entrar. Falar para ele, ó, nós precisamos. Ele falou assim, não, pode entrar, também vestido, tá puxando para lá, mas só vai até ali e volta, que não tem problema. Eu falei, nossa. E aí, ele, assim, a gente encontra força no outro, né? Então você acaba esquecendo o seu e você fixa na fragilidade do outro e aparece uma força que você nem sabe que você tem. É isso Bacana. que acontece. Então a gente faz, todo iniciante a gente nada junto. Acaba que na maioria das vezes é um ritmo um pouco mais tranquilo que o nosso. Então isso dá um certo conforto também, né? Que você não vai fazer força, mas é uma coisa que eu construí.
Então, hoje eu tenho também, tanto para nadar a prova como para acompanhar um aluno, eu tenho onde buscar. Eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, então eu consigo fazer. Então, o meu histórico me dá um pouquinho de tranquilidade para que eu possa também passar essa tranquilidade para os alunos. E às vezes eu posso até estar, né, por dentro, mas o aluno pensa assim, ah, pô, ela fez lá tal prova, você acha que ela não vai conseguir fazer ali? E passa, né? Mas no fundo ninguém sabe o que está passando na nossa cabeça, mas o que tem que ser feito é isso mesmo, você contorna e deixa eu falar aqui, né? Porque ó, a Kátia escreveu aqui, deixa eu falar, que ela, ó, tá todo mundo aqui te prestigiando. Então, com medo, acho do que você vai passar no treino, ó. Tatinha, Kátia, Ducon, Júnior, Kikuchi, Ângela, Todos esses fizeram questão de escrever aqui. Estão com medo, né? A Silvana aqui, sou sua fã, sabe disso. Ela é meu anjo também, a Laura. Rosinete aqui com vestidinhos vermelhos dançando. A Ana também. Raquel Félix, sou ex-nadadora e ex-paciente oncológica. Tenho sonho. Opa, tenho sonho em. Ai, não tá subindo. Peraí, tenho sonho e realiza. Peraí, cadê o dela aqui? Sumiu. Tenho sonho. Nossa, não tá. A Beth que tá do teu lado. Peraí. Tenho sonho em realizar uma prova em águas abertas. Quem devo procurar para iniciar os treinos? Moro em BH, mas consigo treinar em uma lagoa. Eu vi essa mensagem. Essa questão de procurar alguém para treinar, né, Ali, cada região tem um técnico, uma assessoria. Eu acho que você sabe mais do que eu, talvez, para essa região. Por exemplo, a minha assessoria. Cris, eu recebo esse tipo de pergunta, né? Cris, você é técnica ou professora, né? Tem a Fárida. Quem monta meus treinos é a assessoria é a Poliana Okimoto. Eu acho que a gente tem que procurar alguém que você tenha uma afinidade muito grande, né? E assim, você tem que ter. A assessoria pode estar longe de você, né? Então, eu tenho a minha assessoria lá, né? Que é muito importante para mim, já me acompanha há 3 anos, mas eu tenho o meu grupo aqui comigo, né? Sim. Então, é muito difícil e eu não conheço, quer dizer, né? Deve ter, eu não conheço pessoas que treinem sozinha, só com os treinos da assessoria. Porque você ir para uma lagoa, você tem que ir com alguém, né? Não dá para ir sozinho. Então, hoje até conversei com uma pessoa, segurança em águas abertas, ela fica em primeiro lugar, né? Jamais, a gente fala, jamais você vai entrar, os alunos vão viajar, vou nadar. Não, você vai nadar, o mínimo que você tem que ter uma boia de segurança e um bombeiro ali do lado de fora, sabendo que você está dentro da água, né? Então, para você ter treinos seguros de águas abertas fora da piscina, você tem que ter algumas pessoas ali com você. E aí a assessoria é a assessoria que consegue entender a sua necessidade, né? Eu, quando procurei a Poliana, eu fiz um julgamento e achei que, falei, não, é atleta, vai querer me tratar como atleta, e eu sou tratada dentro das minhas limitações, né? Sou motivada e nunca fui podada em nenhum desafio, mas tudo dentro da minha condição. E isso eu acho muito importante, né? Você motivar dentro das condições da pessoa. Então, que ela procure, né? Que se ela quiser entrar em contato, tem um pessoal aí que daqui a minha assessoria está aqui. Eu conheci um rapaz em BH, dentro do barco da Ilha do Mel, e ele tem um grupo que nada lá, só tem que ver a região. Depois fala comigo aí, que eu tinha esquecido desse rapaz. Mas o importante... o importante mesmo é o grupo, né, Ale? Eu acho que isso daí eu acho que faz bastante diferença. Manda, acho que é Raquel o nome dela, mas é o que só complementando o que a Cris falou. Eu não sei se você já treina em piscina ou não, Raquel. Primeiro você tem que procurar, acho que uma piscina para você, até porque BH não tem o que você
você treinar em águas abertas. Eu conheço o pessoal, não conheço assim, né? Mas eu também fiz lives com o pessoal do Minas Tênis Clube, que é uma ótima referência em BH. E aí tem técnicos específicos, igual a Cris comentou que treina com a Poliana, que passa um treino online se você quer nadar em águas abertas. Aí tem uma lista grande, né, de técnicos super competentes. Não sei se o Alexandre Ramos está aqui. Alexandre Ramos, Maratonas Aquáticas, ele é experiente aí também e passa treino online para a galera. Mas manda um inbox para mim ou para a Cris, aí a gente te passa algumas orientações e aí entra em contato um pouco mais sobre isso. Não tô. Raquel, muito obrigada. De nada, Raquel. Ó, o Henrique falando que a Fárida e a Cris são anjos sem asas, mas de touca. São agentes transformadores de muitas vidas em Maringá. Que legal. Obrigada. Bom. O Luiz Henrique, ele teve comigo na primeira experiência que eu desisti e eu não conseguia colocar o rosto na água e ele me conduziu junto com um amigo, Olha com meu só. amigo que faleceu esse ano. Os dois me conduziram 400 metros nadando de costas até eu chegar à areia, porque eu não conseguia colocar o rosto na água. Então ele fez parte do meu início aí. Que bacana. Olha, Cris, eu não sei se você quer pontuar mais alguma coisa, já estamos aí com 1h10 de live, né? Só fala pra gente quanto tempo foi, afinal, na Ilha do Mel, então? Foram 14 horas e 50 minutos de nado, eu nem estourei o tempo, graças a Deus, cheguei com o sol lá em cima. E o que eu quero pontuar é assim, Ale, uma coisa que eu quero deixar bem firme aqui, é a questão das parcerias dentro dessa natação. Tudo que acontece, que traz, né, que a natação traz para a gente, toda essa energia que rola em volta, né, em torno disso, que é você motivar pessoas a fazer N coisas, não só nadar no mar, de você ter amigos, muitos amigos que vêm ali e ficam ali com você ajudando. E assim, outra coisa que é muito difícil, que as pessoas falam, é uma rotina muito difícil para treinar. Eu acordava às 4 horas da manhã para nadar, trabalhava, né? Trabalho ali embaixo do sol, tal, dando aula, mais a musculação. E quem está do seu lado tem vamos dizer que é um desafio muito grande, que é conviver com essa pessoa que tem essa rotina de treinos. Quem participa sabe, todos, né? Não tem exceção. É muito estressante. É gostoso? É gostoso. Mas você dormir todo dia 9 horas da noite, você ter aquela cozinha repleta de bagunça, você tem que fazer marmita, fazer não sei o quê. Então, eu quero pontuar isso, sabe? Você ter parceiros de vida, amigos, e eu tenho a minha esposa que foi essencial nesse período, de ser compreensiva mesmo. E durante a prova, você vê a dor do outro, porque eu sentir dor é uma coisa. Você tá lá no barco e vê a pessoa que você ama, meu pai, minha irmã e a minha esposa lá no barco. Meu pai, tadinho, acho que nunca sofreu tanto na vida, coitado, nem no meu parto, né? Então ele chora até hoje. Hoje veio aqui em casa conversando e chorando. Então é uma coisa muito intensa. A gente tem que prestar muita atenção, que a gente lida com muita coisa quando a gente faz isso e expõe isso para as pessoas, né? Então a gente tem que expor o lado bom, o lado difícil, né? Porque não é ruim, é difícil. Só que as dificuldades, ela mostra realmente quem está do seu lado, te faz ver, ter valores, e a natação me transformou. Então é isso que eu desejo para as pessoas, que de alguma forma, ou a natação, o futebol, sei lá o que elas façam, a música, que elas façam com alegria, com determinação, com disciplina, e que isso traga coisas boas para a vida, como a natação me trouxe. Isso que a gente tenta plantar nos nossos alunos e levar para todas as pessoas aqui de Maringá que frequentam as nossas aulas. E essa mensagem que eu quero deixar, né? Que 45 quilômetros não tem por que ostentar a metragem, né? O feito, mas sim tudo o que aconteceu comigo e que me transformou e que pode transformar a vida de muitas outras pessoas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar.
né? Ai, Que tudo é possível desde que você queira e tenha pessoas ao seu lado que te ajude a chegar lá. ai, muito lindo. Ó, se falasse mais um pouquinho, eu ia chorar aqui, porque eu sou emotiva pra caramba. Muito legal, a tranquilidade que você Olha, passa. eu vou escrever esse livro, eu quero relatar tudo Ah, é, nesse você livro, que falou, né? agora Aham. só faltava os 45 km para eu terminar, e é isso que eu quero com ele também, que muitas pessoas tenham ali, possam ler e refletir sobre algumas coisas e tirar um pouquinho de bom ali de tudo que eu vivi, para que a pessoa consiga também passar por situações boas como eu passei. Ah, que legal. Uau. Parabéns imenso para você, né? Não tem mais nem o que falar, mas muito, muito legal. Com certeza você já inspirava seus alunos pelo que o pessoal colocou aqui, pelo que você relata. Agora você se prepara que você vai começar a acompanhar eles. Então você faz tudo quanto é prova, aluno, que você tem que fazer, porque daí agora eles vão querer você lá no caiaque com ele ou em cima do barco, porque é Pode isso que deixar, você proporciona. essa missão é minha, pode deixar. Isso aí. E aí eu queria perguntar uma coisa, até porque eu ouvi um relato de um outro amigo meu que fez um triatlo extremo, e o que ele colocou quando ele me falou é também o que eu senti quando eu fiz a minha primeira ultra também, que foram só 37, ainda em revezamento, então ainda, né? Mas assim, uma coisa similar que eu percebo, e não só no que eu senti, o que ele falou, queria saber se você sentiu, mais ou menos assim, na metade da prova, dá aquela vontade de, tipo assim, parece que quebra, parece que a metade da prova você quebra e eu quero parar, eu não vou conseguir. Porque comigo foi assim, com ele, pelo que ele relatou, foi assim, e eu queria saber como que foi para você. Porque parece que a metade da Você prova vai ou racha. Você tá vendo esse sorriso no meu rosto porque, olha, eu dessa prova eu tô super encantada com ela, porque assim, eu olhava para o céu, olhava para o mar, eu falava assim, meu Deus, obrigada por essa oportunidade. Até o km 36, eu não senti nenhuma dor. Eu tava nadando como se eu estivesse nadando, sei lá, há pouco tempo, vamos dizer, né? É uma sensação muito boa, zero dor, zero desânimo, zero qualquer coisa negativa. Eu não pensei em desistir. O único momento que a prova ficou tensa para mim, e que aí vem um pouco daquele medo, daquela angústia, foi o final, mesmo que entrou esse vento, foi os últimos 8 quilômetros, se eu não estou enganada. E aí eu perguntava para o Wesley, isso não vai acabar? Isso não vai acabar? E ele dizia para mim, tá vendo aquele banco de areia? A hora que nós virarmos lá, vai faltar 3 quilômetros e vai estar mais tranquilo. E eu fiz um pouco mais de força para chegar nesse banco de areia logo. E quando nós chegamos, não estava nada diferente. E aí isso me deu um baque e eu senti um pouco mal. Foi onde ele falou para mim, você não vai desistir. Então, não foi um cansaço, né? Foi um mal-estar. E lógico, eu senti dores no bíceps e no tríceps, porque lá a gente nada raso e nada com uma abraçada mais curta. Por mais que eu tenha feito alguns treinos na piscina, não foi o suficiente para adaptar aquela musculatura. Então, foi a única prova até hoje que eu fiquei com muita dor muscular, por isso que eu brinquei, né? Mas eu pensei, a Poliana fala uma coisa, Cris, a sua cabeça vai querer te boicotar sempre. E você vai lembrar que é só uma abraçada de cada vez. Se você fizer uma abraçada de cada vez, está tudo resolvido. E foi o que eu pensei na hora. Né? A minha cabeça não vai me boicotar. Eu só preciso dar uma abraçada e mais uma. E foi onde eu consegui terminar. Então, essa sensação que você falou, dentro do 45, ela não existiu para mim. De verdade. Foi uma prova de muita coisa boa. Muito, muito mesmo. Legal. Acho que Foi. foi pela tua história toda e pelo que você trouxe aqui nessa uma hora para a gente, meio que foi a consagração, né? Para realmente botar na tua cabeça que você pode, que você é capaz e agora bora para os próximos desafios. Que legal, que bacana. Se falassem para mim assim, você quer fazer o 45 quilômetros na mesma exata condição? Eu faria ele, faria, de novo. Mas a gente sabe que o mar é uma caixinha de surpresa e eu não sei se eu sou merecedora de 2 vezes aquele mar daquele jeito. Então é melhor ficar só por aí mesmo. Faz outra, pelo menos, não, mas não é outro lugar, é outro mar, pelo menos
né, não tira a experiência boa que você Mas agora, teve agora eu agora. já aprendi. O coach, o Fernando, ele vai estar comigo ali todo o tempo. Eu já Olha aí. aprendi, já vou dar para ele estudar e vou falar assim, amigo, agora me dê aí, eu vou escolher o que que eu vou fazer. Olha só, que legal. Então, Cris, olha, saiba que você, assim como todos os esportistas e os ultras, principalmente, já que eu sou nadadora e que eu converso, me inspiram muito também. E isso, as conversas com vocês é de muito aprendizado, muita inspiração e me ajuda nas minhas provas também, porque quando passa algum pensamento, né, que eu não quero mais continuar nadando, eu lembro de vocês. Aí eu dou bronca em mim mesmo, né? O pessoal se ajudar vocês. Lembro que a Cris falou, tudo que ela passou, e assim, não tá nadando umzinho, doisinho, trezinho, quatro, começa a reclamar, tipo assim, briga com você e fala, pô, se ela fez isso, também pode, por que não? Né? Então, É, acho que todos somos capazes, lógico, tem que treinar, não é assim, né? Amanhã eu vou nadar 40, né? Tem que é. treinar também. Por isso que tá aí os profissionais de educação física para nos orientar. Mas Sim. são uma inspiração e adoro aí bater o papo com vocês. A hora passa aqui, que se deixar, a gente tem assunto aí para a noite inteira. Obrigada pelos É muito corações. bom falar do que a gente ama, né? Mais isso também, né? E espero que você se anime para fazer alguma prova aqui no Rio. Acho que tem muita prova bacana, você, né, do Leme Pontal, a prova da Bisa agora em Ilha Grande. Tem o pessoal da Mate também, que não sei se está aqui ainda, que entrou, que faz umas provas bacanas também por aqui. Então, vem conhecer um pouquinho mais daqui, que é legal também. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, e isso que você está falando, a gente vai sempre mais para o sul aqui, mas tem tido alguns contatos, né, com o Samir, a gente recebeu a visita de um dos atletas dele aqui, do Flávio Toy, esses dias, nadou com a gente Ah, aqui, vamos, isso, pai. isso. E essa troca, ela é muito valiosa, né, então realmente eu quero muito estar aí. O Arre também lá em Ilhabela, também quero muito conhecer. E eu acho que isso traz muita coisa boa pra gente, né, essa troca. Então pode ter certeza que eu vou aparecer por aí, bater na sua porta aí e Pode vir, saber tem onde vocês estão quartinho aqui. treinando, onde que vocês estão treinando para a gente ter uma experiência bacana aí. Ah, que legal. E só para encerrar com um pouquinho de propaganda, que já que você falou dois nomes aí que eu não sei se vocês, a galera que está me ouvindo e você também, desde junho desse ano eu estou também com um podcast chamado Gotas de Energia. Então, todo dia ao meio-dia tem alguém falando lá para mim. São insights, inspirações ou uma pequena história que o pessoal conta. E o coach Fernando Luiz, já que ele está te ajudando aí nas previsões, toda semana tem um episódio dele lá. Então, ele já falou muita coisa que você comentou aí, das condições climáticas, já falou, acho que uma postagem de 2 semanas atrás sobre o A3, A1, a importância para os nadadores de águas abertas, respirar bilateral. Ó a Beth aí rindo aí atrás. E, então, assim, é legal, tem lá, tem o link na minha bio, ou é só ir lá no Spotify, colocar Gotas de Energia e a gente encontra lá várias inspirações. E eu quero deixar o convite também já ao vivo aqui, Cris, se você quiser contar a tua história também em áudio para eu jogar lá no podcast, ficar lá, fique à vontade. Falo com você fora da live aqui, mas para quem quiser conhecer, é só ir lá e são ótimos, assim, eu me inspiro muito também, que são histórias rápidas e a gente sempre aprende. Eu, pelo menos, estou aprendendo muito com todos os profissionais que estão aí, entraram nessa empreitada comigo e estão me ajudando a inspirar para movimentar, como eu coloco aqui também. Com Então, certeza, Ali, pode contar comigo e isso é muito importante, né? Passar essas vivências para as outras pessoas. e o Harry está no podcast também. Ele é muito engraçado. Também não conheço ele pessoalmente, só conheço ele virtual. Já fiz várias Ele lives é com ele ótimo. e ele grava no podcast. E se eu não me engano, o último, porque ele é praticamente mensal que ele me manda alguma coisa. Ele falou do medo. Eu não lembro agora exatamente, mas o dele eu acho que era alguma coisa de medo também que ele trouxe.
Bacana. Ele plantou uma provinha na minha cabeça, só que essa é um pouco mais difícil, que são as 8 pontes. Quem sabe um dia eu faço. Olha só! Ele tem, eu não sei se já deve ter visto as lives, né? Seja comigo ou com outras pessoas, ele falando das 8 pontes, mas além dele ser muito engraçado, então é divertido também ouvir ele contando das histórias dele. Ah, É legal. verdade. Olha, boa noite, foi um prazer te conhecer. Beijo aí para todo mundo. E... Obrigada, gente. Beijinho. Olha lá. Oi, Os aí a fãs. já apareceu. Vem aqui dar tchau, então. Puxa a orelha dela. Nossa, tá cheio aí a galera. Tem que puxar a orelha dela para lateral. R3, vai fazer. Aí deixa eu ver, vocês duas estão com a camiseta igual? É a camiseta da tua assessoria? Essa daqui, ó. Me manda seu endereço que eu vou mandar uma de presente para você. Obrigada. É a camiseta do Meu Amor à Água. E é uma camiseta que eu fiz para o Arvoredo e para essa prova. E os meus alunos me ajudaram adquirindo também para ajudar nos gastos aí com a prova. Que bacana. Aí, já que falando em camiseta, o Flávio Toy, já que você falou que foi, ele foi uma das pessoas que comprou minha camiseta quando eu fui fazer a prova da Bisa também, que foi em julho desse ano. Legal. Isso aí é bem bacana. Isso é bem bacana. Isso é outra coisa, né, que a gente percebe que a comunidade se ajuda. Oi, se ajuda. Legal, Cris. Ó, vai ficar gravado no IGTV agora de imediato. Eu não sei se eu coloco ainda hoje no YouTube, porque eu preparo a arte da capa lá para botar lá, ficar bonitinho, mas essa semana daí entra e eu te aviso, tá bom? Obrigada, Lê. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau. Tchau.